but, however, although, nevertheless. Todas essas palavras são usadas como conectivos, mas nem todas elas são conjunções. No vídeo de hoje eu vou te contar um pouco sobre o que são as conjunções e o que você não deve usar como conjunções na nossa prova discursiva de inglês do CACD. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CACD Inglês. Eu sou a professora Selene Candian e nesse vídeo a gente segue na trilha falando sobre classes de palavras, dessa vez falando sobre conjunções, que são uma classe de palavras, aliás, uma classe de palavras importantíssima, porque contribui muito para a coesão textual, ou seja, para que você consiga conectar partes diferentes do seu texto e indicar uma sequência lógica para o seu leitor, que é ninguém menos o seu examinador. No entanto, nem tudo que é usado como conectivo na sua produção escrita para o CACD é conjunção. E é muito importante saber separar as duas coisas, né? Entender o que é conectivo e o que é conjunção. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero te mostrar alguns tipos de conjunção e mostrar a diferença entre conjunções e conectivos de uma forma mais ampla. Então, vem comigo. Um primeiro tipo de conjunction que é importante você conhecer na língua inglesa são as coordinating conjunctions. Que é algo que a gente aprende desde os níveis mais básicos de língua inglesa. Por exemplo, se você é meu aluno no CACD Step by Step, a gente começa a estudar isso de uma forma mais formal a partir do Step 2. É importante começar as Coordinating Conjunctions desde os níveis mais básicos de inglês para CACD, porque as Coordinating Conjunctions são muito frequentes na produção de texto do CACDista. Dá uma olhada aqui comigo nessa frequência, né? Eu tenho um corpus de 240 compositions escritas em situação de prova, corrigidas pela banca examinadora nos anos de 2021, CACD 2021 e 2022. Nesse corpus de 240 textos, portanto, existem 3.234 ocorrências do AND, que é uma Coordinating Conjunction. São cerca de mais de 13 ocorrências por texto, se a gente fizer uma média aí. Então, perceba, só por esse exemplo, que as Coordinating Conjunctions, como and, but, so e outras, são frequentes na língua inglesa, na modalidade escrita, pelo menos da língua inglesa, e é, portanto, importante que você conheça as Coordinating Conjunctions e, além de saber quais são elas, entender quais são as restrições sintáticas dos seus usos e quais pontuações são necessárias quando a gente usa as Coordinating Conjunctions. Vou dar um exemplo de erro tirado aqui de prova desse meu corpus. O candidato escreveu assim: Negotiators have a lot less wiggle room to go about their work without some form of direct supervision, ponto e vírgula, but technology hasn't changed. Então, veja que o examinador marcou um erro nesse ponto e vírgula, logo antes do but. A pontuação foi considerada errada porque normalmente o que a gente usa antes de Coordinating Conjunction não é ponto e vírgula, e sim vírgula. A Coordinating Conjunction tem como função principal coordenar orações ou elementos que são independentes, né? O uso do ponto e vírgula, normalmente o ponto e vírgula é utilizado para manter as orações independentes sem coordenação, né? Criar, por exemplo, orações assindéticas. E aqui o examinador penalizou esse candidato pelo uso da pontuação antes dessa Coordinating Conjunction. Então, primeira coisa importante de conhecer são as Coordinating Conjunctions, quais são e como usamos pontuação com essas conjunções. Segundo tipo de conjunção importante de conhecer para o CACD são as correlative conjunctions, as conjunções correlativas. É importante conhecer tanto quem são as conjunções correlativas na língua inglesa,
quanto como elas devem ser utilizadas em termos sintáticos, né? Então, vou mostrar aqui um erro relacionado às correlative conjunctions. O candidato ou a candidata escreveu assim: Both of them adopt extreme views on the matter of patriotism. From the point of view of a diplomat, neither one or the other should be considered entirely right. Então, veja que o examinador passou uma linha por baixo do or e descontou meio ponto ali no lado esquerdo dessa linha 6. Mas qual que é o problema com esse or? O problema é que o par correlativo não é neither or. Os pares correlativos são either or ou então neither nor. Esses são dois exemplos de correlative conjunctions. Então, veja como conhecer quem são as correlative conjunctions, né? Quem forma par com quem é muito importante para não ser penalizado na nossa prova. E para além desse tipo de penalização, quero mostrar um outro tipo de penalização que é comum também com o caso das correlative conjunctions, como a gente vê no CACD Advanced Steps, né? A gente estuda as correlative conjunctions no módulo 6 e a gente fala sobre problemas de paralelismo justamente nesse mesmo módulo. Dá uma olhada aqui comigo. O candidato ou a candidata escreveu assim: In this respect, diplomacy had to adapt in order to not only collect information, but also to help its. E aí continua o texto. Percebe que aqui tem um problema de paralelismo? Quando a gente usa correlative conjunctions, o mesmo tipo de estrutura que a gente usa depois da primeira correlative conjunction, que aqui é o not only, precisa ser o mesmo tipo de estrutura que é utilizado depois da segunda correlative conjunction. Então, esse candidato ou essa candidata poderia utilizar not only to collect information, but also to help. Então, veja que faltou uma estrutura paralela entre esses dois infinitivos. Por exemplo, né? Um infinitivo depois do not only, um infinitivo depois do but also. Então, segundo tipo de conjunção importante de conhecer, tanto quais são os pares correlativos, quanto quais são os cuidados que você precisa ter em termos de paralelismo com correlative conjunctions. Terceiro tipo de conjunção importante de você conhecer nos seus estudos de inglês para o CACD são as subordinating conjunctions, importantíssimas para você conseguir desenvolver orações adverbiais, né, subordinadas a orações principais. É importante saber quais palavras podem funcionar como conjunções, né, subordinating conjunctions, e quais funções essas orações que essas palavras introduzem têm, né? Essas palavras introduzem adverbiais de causa, adverbiais de consequência, adverbiais de tempo, enfim, é importante conhecer qual é a função de cada palavra. Para além disso, é importante perceber o que é conjunção, o que é devidamente uma subordinating conjunction e o que não é. Por exemplo, dá uma olhada aqui no erro desse candidato ou dessa candidata, que escreveu assim: Although the existence of companies with more market value than that the entire economy, e aí continua o texto, veja que o examinador circulou o although ali na linha 10, colocou um X do lado. Oi, professora, mas qual é o erro, né? Although, apesar da existência de empresas com mais market value, etc., não existe erro aqui. Existe, porque aqui o candidato está usando uma subordinating conjunction quando deveria usar uma preposição, né? Já que o que está seguindo essa conjunção, na verdade, é um sintagma nominal, não uma oração subordinada, né? Aqui o candidato poderia utilizar despite, in spite of, mas não although, então foi penalizado. Então, é importante a gente conseguir separar o que é subordinating conjunction do que é preposição, por exemplo. Se você é meu aluno do CACD Step by Step, a gente começa a fazer isso no Step 3, a partir da unidade 17, separando por cada função de linguagem, né? Adicionar ideias, contrastar ideias, etc. Outro cuidado que é importante ter com as subordinating conjunctions é pontuação. São muitos os erros de pontuação
na nossa prova discursiva de inglês, e alguns deles são relacionados justamente a essa questão do uso das subordinating conjunctions e das orações subordinadas de uma forma geral. Veja aqui o erro desse candidato. O candidato escreveu assim: The Briggs has demonstrated that Kamarov is right, vírgula, because the group. E aí continua o texto do aluno, que não está muito legível, mas a gente consegue ver isso. Perceba que o examinador circulou essa vírgula antes do because e fez o desconto ali na margem direita. Mas por que essa vírgula está errada? Porque na norma padrão, né, no que se pratica em termos de norma padrão na nossa prova, a oração subordinada só é separada da principal por vírgula quando ela está deslocada, né? E aqui ela está na ordem direta, então não usamos vírgula antes desse because. Então veja que ao estudar subordinating conjunctions, é importante entender qual é a sua função, né? Que tipo de oração adverbial ela introduz, se é subordinating conjunction mesmo ou se é alguma outra classe de palavra, como preposições, né? Despite, in spite of, e como utilizar a vírgula ao utilizar subordinating conjunctions. Se você é meu aluno do Step by Step, a gente começa a ver isso também a partir do Step 3. Os alunos do avançado veem isso a partir do módulo 6. Um quarto ponto de atenção para os seus estudos é que nem tudo que serve como conectivo na língua inglesa é conjunção. Né? As conjunções são uma classe de palavras que tem essa função, né, de conectar elementos dentro de um texto, mas para além das conjunções, há outras palavras e outras expressões, outras construções gramaticais que também servem como conectivos. E é preciso você atentar para como se comportam os diferentes tipos de conectivos, né? Então, nesse vídeo eu falei de coordinating conjunctions, que tem o seu próprio comportamento, correlative conjunctions, que tem o seu próprio comportamento, as subordinating conjunctions também têm o seu próprio comportamento. Para além dessas conjunctions, existem outros tipos de conectivos. Por exemplo, preposições podem gerar conexão, né? Podem ser um tipo de conectivo, como eu falei no exemplo do despite, do in spite of, mas não são conjunções, então tem as suas próprias restrições sintáticas que é importante você conhecer. No vídeo passado, quando eu falei sobre advérbios, eu comentei que muitas vezes os advérbios também eram utilizados de forma conjuntiva, como se fossem conjunções, mas não são conjunções, são advérbios. São utilizados como conectivos pela sua carga semântica, mas não conseguem, né, subordinar orações, coordenar orações. Então, é sempre importante atentar para esse fato de que nem tudo que é conectivo é conjunção. Veja aqui, por exemplo, uma listinha que eu encontrei na internet sobre transition words for essays, né? Separando essas transition words por função, né? Função de contraste, função de persuasão, de ilustração, cause and effect, comparação, adição. Dá uma olhada aqui comigo nessa parte de adição, o que está listado nessa função. And, also, in addition, further, furthermore, besides, in addition to, moreover, additionally, not only but also, then, again, finally. Aqui, claro, tudo isso pode ter esse sentido, essa função de adicionar ideias, mas cada uma dessas palavrinhas tem um comportamento sintático diferente, exige uma preocupação com pontuação diferente, porque são palavras que não pertencem à mesma classe gramatical, né? Olha aqui, o and é uma coordinating conjunction, então temos uma preocupação aqui. Also é advérbio. Pode ser usado de forma conjuntiva? Sim, mas temos uma outra preocupação em termos de pontuação, por exemplo. In addition é um sintagma que pode ser utilizado de forma conjuntiva também. Outras preocupações em termos de uso, de pontuação. Furthermore, advérbio. Pode ser usado como conectivo? Sim, mas não subordina, não coordena orações. Veja o not only but also. Aqui a gente tem, né, correlative conjunctions
os cuidados que a gente tem que ter com paralelismo, etc. Então veja como uma lista desse jeito, né, uma lista de transition words, de connectives, é útil para a gente pensar, né, e separar por funções, né, função de comparação, função de adição, etc. Mas essa lista não resolve o problema todo, é preciso entender o que cada palavrinha ou cada expressão dessa lista significa, né, em termos de classes de palavras ou de estrutura gramatical e como, sintaticamente, em termos de pontuação também, essas palavras podem ser utilizadas. É isso que vai ajudar você a evitar penalizações de CGPL na nossa prova de inglês de segunda fase. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Na próxima semana a gente segue falando de classes de palavras e vamos falar da classe de palavras que talvez seja o grande terror do CACDista, que são as preposições. Até lá!